Bom dia, alunos do sexto ano. Aqui quem fala é a professora Adriana e hoje a gente vai estar fazendo uma revisão do nosso conteúdo da prova da nossa segunda avaliação, ok? Bom, o que vai ser abordado nessa segunda avaliação? Vai ser o conteúdo lutas e o conteúdo ginástica, ok? Mais em específico, vai ser participando ali da elaboração dessa prova, contexto histórico da ginástica, fundamentos da ginástica, condicionantes das lutas e o sumô. Então, fiquem atentos, esses conteúdos que vão ser elaborados à prova de vocês. Então, atenção aí, anotem e estudem esses conteúdos em específico. Então, bora lá, vamos relembrar um pouquinho de alguns aspectos gerais da ginástica. A história da ginástica está relacionada com o modo de sobrevivência do ser humano. Os pré-históricos, com o intuito de se proteger de ameaças naturais, utilizavam-se de diferentes práticas corporais, tais como andar, correr, saltar, arremessar, pular, girar, balançar, trepar, entre outras atividades que utilizavam para sobreviver. Então, a ginástica, como em síntese, ela tem como fundamentos, como movimentos bases, o saltar, o correr, o girar, o balançar. A gente sabe que essas práticas foram desenvolvidas ao longo, do processo de evolução do ser humano para a sobrevivência. Eu precisava caçar, eu precisava me proteger, eu precisava subir em árvores e desenvolver várias habilidades, motoras e corporais para o meu desenvolvimento e para conseguir manter a minha sobrevivência e do meu grupo. Não podemos datar com exatidão quando a atividade corporal circense foi originada. No entanto, alguns autores colocam que o remoto ancestral do artista de circo deve ter sido aquele troglodita que, num dia de caça surpreendentemente farta, entrou na caverna, dando pulos de alegria e despertando com suas caretas o riso de seus companheiros de dificuldade. Então, uma referência que a gente vai ter da ginástica os espetáculos circense ali, os malabares, os acrobatas, eles ajudaram a difundir a ginástica, ok? De acordo com Castro, 97, os primeiros registros sobre as artes circense foram encontrados na China. A acrobacia, por exemplo, era uma forma de treinamento para guerreiros cuja função social exigia agilidade, flexibilidade e força. No entanto, as raízes da arte circense se fazem presente em toda a antiguidade clássica, Grécia Antiga até o Império Egípcio. Nas pirâmides do Egito, os primeiros sinais dessa arte estão gravados em desenhos de domadores, equilibristas, malabaristas e contorcionistas. Então, o que é importante a gente entender desse contexto aqui? A ginástica, ela vai surgir falando aqui das práticas circenses como espetáculo, mas a gente vai ter um viés, a gente vai ter ali um caminho que a ginástica vai percorrer como condicionamento físico, como preparação para as guerras. Então, eu vou ter essa via de mão dupla. Eu tenho ela como divertimento, como espetáculo, como entretenimento, e eu também vou ter ela como preparação militar, treinamento de guerreiros, ok? O circo se apresenta como uma atividade de grande fascínio na sociedade europeia do século XIX. O corpo era o centro de espetáculos, apresentada pela múltipla atuação de seus artistas.
O circo surgia como encarnação de espetáculo moderno e seu sucesso era inegável nas diferentes classes sociais que assistiam o mesmo espetáculo, embora em dias e horários diferentes. Aqui é interessante destacar que esses espetáculos eles tinham uma divisão de classes, né? Uma divisão social. Eu tinha ali horários e dias que eram para pessoas de um poder aquisitivo maior, e eu tinha outros horários e dias para as pessoas mais da classe trabalhadora. Então é interessante destacar essa divisão de classes. Então bora lá falar um pouquinho, né, dos fundamentos da ginástica. Hoje podemos entender a ginástica como uma forma particular de excitação, onde, com ou sem uso de aparelhos, se abre a possibilidade de atividades que provocam valiosas experiências corporais, enriquecedoras da cultura corporal, em particular do homem em geral. Constituem-se assim fundamentos da ginástica: saltar, equilibrar, rolar, girar, trepar, balançar e embalar. Então, os fundamentos da ginástica são todos aqueles movimentos que o ser humano construiu historicamente para garantir a sobrevivência, para melhorar ali a facilidade dele de conseguir caçar, pescar, construir, certo? Bora ver aqui um por um os fundamentos da ginástica. Eu tenho o saltar, que nada mais é do que elevar-se do chão com o impulso dos pés recaindo sobre o mesmo lugar. Eu posso utilizar também a expressão dar saltos e pular. Bora entender o fundamento equilibrar. Equilibrar é permanecer ou deslocar-se numa superfície limitada, vencendo a ação da gravidade. Trepar. Trepar significa subir em suspensão pelos braços, com ou sem a ajuda das pernas, em superfície verticais ou inclinada. Rolar e girar. É dar voltas sobre os eixos do próprio corpo. Balançar e embalar. Balançar é impulsionar-se ou dar ao corpo um movimento de vai e vem. Aqui eu coloquei algumas imagens do saltar, do equilibrar, do trepar. Aqui tem o bebezinho rolando. E do lado aqui do bebê rolando eu tenho o movimento de vai e vem, que é quando eu estou em suspensão e faço esse balanço com o meu corpo. Então bora lá, ainda no contexto da ginástica, é importante a gente ressaltar essa diferenciação entre o que é exercício físico e o que é atividade física. Lembrando que o exercício físico ele é uma subunidade, né, pertencente à atividade física, mas em síntese eles são bem diferentes. Bora lá entender. Exercício físico. O exercício físico é uma sequência sistematizada de movimentos. Sistematizado é tudo aquilo que eu elaborei com exatidão, que ele tem uma ordem, ele tem um porquê, né? Quando eu digo que algo é sistematizado é porque aquilo foi planejado. Que são executados de maneira planejada e possuem um objetivo específico. Ela é repetitiva e deve ser feita com a ajuda de um profissional, porque somente ele pode determinar a intensidade, duração, a carga e o objetivo de acordo com o perfil do sujeito, da pessoa que vai praticar determinado exercício físico. Agora bora entender o que é atividade física. A Organização Mundial da Saúde vai definir a atividade física como sendo qualquer movimento produzido pelos músculos esqueléticos que requeiram gasto de energia, incluindo as nossas atividades diárias, as nossas tarefas domésticas, exemplo, varrer uma casa, arrumar minha cama, lavar uma louça, caminhar até a parada de ônibus. Então, tudo que eu utilizo o meu corpo para executar as minhas
tarefas do meu dia a dia, eu classifico como atividade física. Benefícios do exercício físico. Ele vai regular, né, o meu condicionamento muscular e cardiorrespiratório. Ele vai aumentar minha saúde óssea, né, vai ajudar ali meus ossos a serem mais fortes, a prevenir a osteoporose, que é a perda de massa óssea, reduz o risco de hipertensão, de AVC, diabetes e depressão. Reduz o risco de quedas, porque eu melhoro o meu equilíbrio, eu adquiro mais consciência motora, bem como fraturas de quadril ou vértebras. São fundamentais para o balanço energético e controle de peso. O que é isso, balanço energético? O balanço energético é o seguinte: quando a gente come ali o nosso lanche, o nosso almoço, o nosso café da manhã, o nosso jantar, a gente está dando combustível para o nosso corpo. E esse combustível eu chamo de calorias. Mas se eu tenho um combustível, eu tenho que utilizar. Porque se eu só vou ali depositando combustível, calorias, e não tenho gasto energético, eu vou começar a ganhar peso, a depositar gordura. Então, o balanço energético é isso. Eu dou energia para o meu corpo que ele precisa, mas eu tenho que gastar, tá? Riscos da inatividade física é quando eu sou sedentário, quando eu não pratico atividade física. É o quarto principal fator de mortalidade global, somente superada por pressão alta e consumo de tabaco, que são os fumantes, e tem o mesmo nível de risco que a elevação da glicose no sangue. Então aqui eu vejo, né, que o meu corpo, a gente enquanto sujeito, a gente não foi feito para ficar parado, a gente tem que ter ali esse gasto energético, a gente tem que utilizar o nosso corpo enquanto máquina. Agora, saindo da ginástica, vamos lá relembrar conceitos importantes das lutas. A luta é uma prática social humana que, antes de se sistematizar na forma de modalidade, possui relação direta com a própria luta do ser humano pela sobrevivência ao longo da história. Então, a gente vê que, nesse sentido, as práticas corporais vão ter o quesito sobrevivência em comum. A ginástica, né, eu aprendi a lançar para caçar, eu aprendi a correr para fugir do perigo. E aqui nas lutas eu também aprendo, eu desenvolvo a luta como uma forma de defesa, de sobrevivência. Na forma de modalidades, as lutas são disputadas entre oponentes que devem ser subjugados com técnicas e estratégias que podem ser de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de ataque e defesa. Caracterizam-se por uma regulamentação específica a fim de punir atitudes de violência e deslealdade. Então, bora lá entender. Eu vi, né, que eu tenho ali tipos de lutas. Então, bora entender quando eu digo que uma luta, ela tem como uma característica marcante o desequilíbrio. A ação ou efeito de desequilibrar, que não possui equilíbrio, que tende a ser instável, instabilidade. Então, aqui como exemplo, a gente tem o judô. No judô, eu tenho como objetivo de subjugar o meu adversário através do desequilíbrio, das quedas, né? Imobilizando ele ao solo, de preferência quando ele tem aqui, como a gente vê na imagem abaixo, essa queda e o contato das costas do adversário no solo. Eu também vou ter como característica de algumas lutas contusão, que são os golpes de impacto mecânico. Aí aqui como exemplo a gente tem o boxe, né? Quando eu tenho golpes de contusão, que são os socos, no Muay Thai os chutes.
Imobilização. Imobilizar um oponente é preciso derrubá-lo ou desestabilizá-lo. As quedas, as raspagens, as transições, aí aqui como exemplo eu coloquei o jiu-jitsu, né, que eu tenho posições de 100 quilos, montar no adversário. Então, tudo isso eu utilizo a imobilização para subjugar, para vencer o meu adversário, para pontuar. E eu tenho também lutas em que eu vou ter uma característica forte, a exclusão. E aqui como exemplo a gente tem o sumô, que a gente vai conhecer ele um pouquinho mais aprofundado a seguir. Então no sumô eu tenho como objetivo fazer meu adversário tocar os joelhos ao solo ou fazer com que ele seja empurrado, seja excluído desse círculo que a gente vê aqui na imagem. Primeiramente, é importante a gente diferenciar briga de luta. Briga, ela é violenta, ela é uma conduta inadequada, e as lutas não. As lutas, elas são sistematizadas, ela é um esporte. Eu tenho regras, eu tenho uma conduta a seguir. Então a gente vê que é muito diferente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Condicionantes da luta. Quando eu vejo algo, uma luta acontecendo, eu sempre vou encontrar esses elementos, sempre. Pode ser no sumô, pode ser no muay thai, pode ser no boxe, pode ser no judô, esses elementos eles sempre vão estar presentes. Que elementos são esses? Contato proposital, já que eu tenho uma relação de ataque e defesa e eu tenho um oponente, a gente vai ter um contato físico. Ataque e defesa sempre vai acontecer de forma simultânea. Imprevisibilidade, a luta ela é imprevisível. Por mais que eu tente fazer a leitura dos golpes do meu adversário, ela tende a ser imprevisível. Eu tenho um oponente e como ela não é briga, ela é luta, ela tem regras. Então, esses condicionantes da luta são elementos que vão estar presentes em qualquer tipo, qualquer modalidade de luta. Sumô. A origem do sumô se confunde com a origem do próprio povo japonês. Há uma lenda que diz que o sumô era uma forma de prever se as colheitas seriam boas. Em relação às suas regras básicas, o campo do sumô normalmente é demarcado sob um tablado chamado de dojo. O sumô é uma luta de origem japonesa, na qual dois lutadores se enfrentam em um ringue, em um formato circular, em um formato de círculo. O objetivo da luta é derrubar o adversário ou empurrá-lo para fora do ringue, que no caso a gente chama de dojo. Não são permitidos socos, nem chutes ou qualquer tipo de golpe. O sumô ele tem uma relação cultural, né, do povo japonês. Tanto que antes do início das lutas de sumô é feita uma cerimônia, né? Então ele tem esse caráter cultural do povo japonês. A origem do sumô é tanto mitológica, muitas tradições são mantidas ainda até hoje. Antes do início de torneios e lutas, existe uma série de rituais. Durante a luta é usado o mawashi, ou seja, uma faixa de tecido grosso que cobre as partes íntimas dos lutadores. O mawashi é enrolado por volta da cintura do lutador e pode ser agarrado pelo adversário com a finalidade de efetuar golpes, né? De empurrar, puxar. Na luta de sumô, ganha o confronto o oponente que colocar o outro para fora do círculo ou derrubá-lo. Contudo, para ganhar a disputa, não é preciso arremessar o oponente para longe do círculo ou derrubá-lo com força no chão.
Basta conseguir fazê-lo tocar com qualquer parte do corpo que não seja a sola dos pés. Então, gente, em síntese, a nossa revisão é essa. Fiquem atentos aos conteúdos dessa segunda avaliação, estudem e até mais. Se cuidem. Tchauzinho.